O problema do cubo traseiro da Lander 250 e da Tenerezinha e da nova Lander, como é que isso pode ser evitado na nova Lander? Na velha eu já não sei, mas aqui eu estudei algumas coisas aí, prestei atenção em alguns detalhes, falei com alguns mecânicos e eu tenho 3 dicas para dar para vocês. Vamos trocar essa ideia. Fala, meus queridos, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo aqui do canal de Estrada. Se você chegou aqui agora, te convido a se inscrever aqui no canal, fazer esse rolê comigo. E se por acaso você já é um inscrito, seja muito bem-vindo de volta, vamos trocar essa ideia. Se por um acaso você tem mais alguma dica, além dessas 3 minhas aqui, por favor, deixe nos comentários. É muito importante que a gente vai se ajudando, trocando ideia, porque aí quanto mais informação a gente tem, mais a gente não vai cair na armadilha do cubo traseiro da Lander. Bom, vamos lá, meus queridos. É o seguinte, eu comecei a ficar preocupado com isso, né? Porque eu pego moto, eu penso na moto muito como um instrumento de viagem, não como um veículo dia a dia. Então eu tenho que ter o veículo mais confiável possível. Esse foi um grande motivo pelo qual eu comprei essa moto aqui, pela confiabilidade que eu tenho nela. Dito isso, me abalou bastante que eu não pesquisei direito na época essa história do cubo traseiro. Eu falei, caramba, bicho, eu sabia que tinha um probleminha lá, mas não sabia que era uma coisa tão grave. E aí eu comecei a ficar mais preocupado. Então comecei a pesquisar, faz um ano que eu tô com essa moto agora, inclusive você deve ter visto aí o vídeo de um ano dela. Faz um ano que eu tô com ela, completou um ano agora que eu tô com a pererequinha, né, com a minha Lander 250. E depois de muito estudar, eu percebi algumas coisas aí que você pode fazer para evitar que isso aconteça. Número 1, lubrificação. Se você é aquele cara que só larga a moto na mão do mecânico, deixa lá pra ele, ou se não você é um cara que nem isso faz, ou você é o cara que tá sempre Zé concessionária, meu amigo, dificilmente, sem você instruir e pedir, alguém vai desmontar a parte de trás da sua moto para lubrificar rolamento e o eixo ali, o conjunto de trás da roda. Muito dificilmente isso daí vai acontecer. Então você tem que ter noção que você tem que chegar no mecânico um dia só com essa função. Ó, trouxe minha moto aqui para você lubrificar os eixos, para você lubrificar o rolamento, para você ver, inspecionar o rolamento, inspecionar como é que tá todo esse conjunto aí. Então isso aí é o seguinte, então é lubrificação. A lubrificação, ela é bem negligenciada, porque uma coisa que eu aprendi nesse um ano mexendo com o dono de Lander é que tem muito dono porco, rapaz. O dono da Harley, eu quero trazer um pouco do mundo da Harley para vocês nesse aspecto, porque o dono da Harley é muito fresco, é muito cheio de nhenhenhê. Mas no caso aqui existe uma completa falta disso às vezes. Parece que são 2 mundos opostos. Então sempre pelo caminho do meio, meu amigo. O caminho do meio você não erra. Então não tem que ser tão afrescalhado com a moto, mas também não pode ser um grande de um lambão. Então esse cuidado é um dos cuidados que, por exemplo, o pessoal da Harley está sempre mandando fazer essa lubrificação de rolamento, lubrificação de balança, lubrificação de eixo. É uma coisa muito natural para quem tem Harley. Agora, para o mundo da Lander parece que não é tanto. Então fica a dica, a primeira dica para você aí, ó, verifique a lubrificação sempre. Um outro ponto que também eu acho muito importante, e aí serve para um monte de coisa, é a folga da relação. E aí, meus amigos, é o seguinte, ó, não tem jeito de ser pra cá ou pra lá. É de 3 a 4 centímetros. Se você não sabe o que é isso, tá meio na dúvida, meu amigo, 2 dedos. Bateu 2 dedos ali, é o máximo de folga que tua relação pode ter. Máximo. Porque no próprio manual da motocicleta tá escrito isso. O cara da Lander também não lê manual, o harleiro costuma ler. É porque é fresco, mas enfim, é importante ser fresco às vezes, tá vendo? Então, no manual tá escrito que a folga da relação tem que estar entre 3 e 4 centímetros e que se passar disso, pode acarretar problemas para o chassi, para o funcionamento aí, o motor. E aí, meu amigo, você pode ter certeza que vai ter o cubo envolvido nisso. Por quê? Porque a gente tá falando porque a coroa e o cubo, elas estão, é uma peça fixa só, é uma peça única, não é uma peça colada na outra, não é uma peça parafusada na outra, é uma peça única. Você pode ter certeza, meu amigo,
Se essa corrente estiver muito estrangulada, que eu acho que o estrangulamento é mais perigoso, inclusive, para poder trincar esse cubo. Mas se estiver fora dessa folga de 3 a 4 centímetros, você pode ter certeza que ele vai contribuir para que tenha a trinca do cubo, sim. E agora, meus amigos, que eu acho que é a pegadinha do malandro que aconteceu, que muita gente erra. É o torque de aperto da porca e do parafuso, né, do eixo da roda. E aí é que tá. Por quê? Porque a Lander velha, o torque era de 8 kg força por metro. E isso daí, assim, ó, mais uma vez, carleiro fresco, o cara mexe muito com torquímetro para colocar as peças. Geralmente ele leva no mecânico, vai mexer com torquímetro e tal. O mecânico da Lander, ele conta por an. Ou seja, ele vai lá, tem que apertar o eixo, então é 2 an. Ele vai lá e é o 2 an. E ele não sabe o torque que ele está enfiando nisso aí. Qual que é o problema disso? O problema disso, no caso da nova Lander, por exemplo, é que o aperto desse mesmo eixo, ele diminuiu para 4,6. Ou seja, ele é praticamente a metade. Em outras palavras, na linguagem do mecânico, ao invés de 2 an, é um an só, entendeu? É só um an. Então, como a galera não tem essa noção e o mecânico velho está acostumado já, obviamente, a apertar o eixo, a colocar e tirar borracheiro também é a mesma coisa, a colocar e tirar a roda de Lander a vida toda, então esse cara, ele vai pelo que ele estava acostumado, que é literalmente o dobro do torque necessário para colocar isso aqui. Estrangulou a roda, apertou demais o negócio ali, o seu eixo, o seu cubo tá assim aí correndo risco também de romper. Esse é o toque que eu queria dar para vocês de coisas que eu pesquisei. Se você sabe mais que eu, se eu falei alguma besteira, fique à vontade para me corrigir também. Não sou dono da verdade de forma alguma. Então eu peço que você vá aí, deixe nos seus comentários se você sabe de alguma outra coisa que também pode influenciar aí nesse lance da trinca do cubo da moto. Existe também um problema, isso aqui vai de bônus para quem assistiu até agora, então aí, ó. O cara fala, porque minha moto trincou o chassi, trincou o quadro, não sei o que. Isso pode ser por causa também de relação bamba, viu? Mas também pode ser, cara, por causa do protetor de motor. Tem gente que mete o protetor de motor lá e na hora de apertar os parafusos lá, o cara da mecânica faz de qualquer jeito. E aí a vibração faz com que o quadro trinque na parte ali onde isso aí foi colocado. Então sempre tenha em mente, sempre tenha na sua cabeça aí que o torque de aperto dos parafusos da sua moto é importante, principalmente se a moto já apresenta algumas fragilidades, como é o caso da nova Lander. Um forte abraço a todos, fiquem bem e a gente se vê de Lander com o cubo maravilhoso, porque tá tudo ajustado. A gente se vê na estrada. Minha história de um viajeiro que tinha o mundo como seu lar.